Irmãos e irmãs, avançamos no tempo quaresmal que nos levará à Páscoa de Jesus. Desejamos cada vez mais conversão da nossa vida, mudança da nossa vida, de mentalidade, de ação, enfim, desejamos ressuscitar com Cristo na Páscoa. Poderíamos dar como título a esta conversa do Padre: Contemplar Cristo transfigurado. Neste segundo domingo, a igreja nos convida a subir no monte e a contemplar Cristo transfigurado. É uma espécie de amostra grátis da glória que nós esperamos. É uma espiadinha no céu, uma força para a subida, nossa subida até Jerusalém. Jerusalém, que é o lugar onde Cristo vai ressuscitar, mas antes o lugar onde ele vai morrer, o lugar onde ele vai ser entregue, antes traído. Portanto, Jerusalém é o lugar decisivo e é para lá que nós subimos com Jesus. Uma antecipação daquilo que preparamos durante o tempo quaresmal, um anúncio da glória do ressuscitado. Cristo, segundo a palavra de São Paulo aos Filipenses, nos transformará como Ele e nos fará também filhos e filhas de Deus pelo batismo, cujas promessas nós vamos renovar na noite do Sábado Santo, na vigília pascal. Bom, Abraão acreditou e isso contou a seu favor. Tem umas coisas que parecem preciosidade, ou pelo menos preciosismo, melhor dizendo, mas hoje ainda nós não estamos falando de Abraão, estamos falando de Abrão. Abraão vai ser ali depois do capítulo 17, quando Deus diz assim, veja, capítulo 17, versículo 5, e não se chamará mais Abrão, mas o seu nome será Abraão, pois eu o tornarei pai de muitas nações. Sempre que há um chamado bíblico, tem uma mudança de nome também. O nome tem a ver com a missão. Hoje em dia, os nomes andam um pouco assim. Atualmente, parece-me que os nomes mais simples voltaram, né? Mas por um tempo aí, os nomes davam uma certa mudadinha, né? Nem estou falando assim dos conterrâneos nordestinos que misturam o nome do pai com o da mãe, do avô com o da avó, e dão um nome novo, né? Mas, por exemplo, eu fui secretário de paróquia, era adolescente lá em Tarabai, e passava na época uma novela com a pegada nordestina, e o que foi batizado de meninas chamada Caroline, naquela época, né? Então, assim, eu também devo ser fruto de alguma coisa, devia ter um Sandro lá na década de 70, que eu preciso pesquisar melhor, né? Mas tudo bem, o nome traz a missão da pessoa. Abraão acreditou e isso contou ponto a favor dele. Vejam, Abraão tinha todos os motivos do mundo para não acreditar, para pelo menos duvidar do cumprimento da promessa que Deus lhe fez, porque Deus prometeu a Abraão prometeu uma descendência numerosa. Conte as estrelas do céu, não é possível. A sua descendência será mais numerosa. Detalhe, Abraão já era idoso, sua esposa idosa, não tinham filhos. Como seria isso? Chegou até a pensar que seria um dos seus ajudantes, alguém lá do seu convívio que receberia essa bênção da promessa que Deus lhe fez. Mas Abraão acreditou contra toda esperança. Abraão seguiu a voz de Deus, que dizia: Abraão, deixa a sua terra, deixa o seu lugar, deixa a sua família e parte. Parte para uma terra que eu vou lhe dar. Parte para um lugar da promessa, um lugar da bênção, uma terra que corre leite e mel. Abraão não chegou lá, mas os seus descendentes chegaram na terra prometida. Abraão aceitou o que Deus lhe prometeu, mesmo que fosse, repito, humanamente impossível de acontecer, pois ele colocou a sua confiança no Senhor e não nos cálculos que ele podia fazer da sua vida. É por isso que Abraão é chamado de o pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé.
Avançando um pouco, talvez aqui gastarei um minuto a mais. Somos cidadãos do céu. É o que diz São Paulo na segunda leitura. Muita gente procura as suas origens em outros países, e quantos já não foram atrás de tirar a cidadania, né, uma dupla cidadania? Quantos já não desejaram ter um segundo passaporte? Enfim, nenhum juízo de valor quanto a isso. O interessante é saber que nós cristãos, nós que cremos no Senhor, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer cidade, somos sempre estrangeiros. Aqui nós não temos a nossa pátria definitiva. Não temos aqui a moradia definitiva. Não é de estranhar que alguns tenham como algo mais destacado na sua parede, não os títulos de doutor ou um outro documento que ele mostre, que mostre, que denote, né, que revele alguma importância, mas tem lá como principal documento da vida a certidão do batismo, o dia que nasceu para as realidades do céu, o dia que nasceu para não morrer nunca mais, o dia que nasceu para o lugar de onde veio e para onde voltará. Repito que Paulo, na segunda leitura, lembra isso, somos cidadãos dos céus. Ele exorta os filipenses a seguirem o seu exemplo, fixando-se nele, Paulo como modelo. Pois como o próprio apóstolo diz, com lágrima nos olhos, há muitos que se comportam como inimigos da cruz. E não era só lá na cidade de Filipos, não. Aqui na cidade de Presidente Prudente, também. Muitos se comportam como inimigos da cruz. Há muitos, afirma Paulo, que buscam a si mesmos. Há muitos cujo Deus é o próprio ventre. Aqueles que só olham para o próprio umbigo. Há muitos cuja glória é posta nas coisas vergonhosas. Há muitos que só aspiram às coisas terrenas. O maior desejo nem é ser salvo, não é o céu. O maior desejo é ter um carro. Com isso não estou dizendo que não possa querer ter um carro, né? Mas se todo o sentido da vida, todo o desejo da vida residir na posse de um bem, somos muito pobres. Gostaria de concentrar só um tantinho aqui nessa glória posta nas coisas vergonhosas. Teriam muitos exemplos. Semana passada fiz uma menção rápida à pornografia. Hoje, pensando na glória posta no que é vergonhoso, a gente podia pensar naquelas pessoas que ostentam com muito orgulho uma foto com 15 latas de cerveja. Eu acho que não é bonito, não. Eu acho que também não educa. Mas veja, não sou carola, não estou dizendo que não posso tomar, enfim. Não é isso. Pode. É que alguns, e quem mais faz isso, não se dá conta que precisa viver se iludindo e fugindo da vida. Que precisa mostrar uma força que não tem, um poder que não tem. Quantos alcoólicos ou alcoólatras não se dão conta de que estão desgraçando a sua vida, que são enfermos, que precisam de ajuda, mas não procuram, mas não se enxergam assim, levam tristeza para a família, mas não enxergam o mal, levam discussões para a família, mas não enxergam o mal. Olha, se alguém chega e diz assim para você uma coisa, né, talvez contra você, mas diz uma coisa. Ok, uma pessoa disse uma coisa para você. Mas outra pessoa, em outro momento, em outro lugar, talvez que você nem conheça, disse uma coisa para você igual àquela outra que já tinham dito. Ok, outra pessoa lhe disse uma mesma coisa para você. Agora, se uma outra pessoa, em outra circunstância, disse uma coisa para você igual aquelas que os outros já disseram,
precisa acender uma luzinha amarela. Alguma coisa não está no lugar. Não é possível que o mundo inteiro esteja contra você. Então, na missa, às 11 horas, me lembrava, eu comecei a trabalhar, não é que eu precisasse assim trabalhar, né? Mas era outro tempo, sou de outro tempo, embora esteja nesse tempo, né? Estou vivo. Mas comecei a trabalhar no armazém de um tio meu, que era meu padrinho de batismo também, e pertinho de casa, e daí dizia que eu tinha letra bonita e fazia continha de cabeça, foi por isso que me engambelaram. E daí me levaram para trabalhar no armazém do tio, aos 8 anos de idade. E por aí explica um pouquinho da minha chatice, né? Comecei a ser sério antes da hora, né? E todo dia eu vendia cachaça para muitos homens. Eu vendia, eu punha, eu misturava o Fernet. Olha que trem que tinha, gente. Era uma bomba. O Fernet na Três Fazendas, no Velho Barreiro, Conhaque o Presidente. Mas Deus me preservou de não gostar de nenhuma dessas bebidas. Cerveja ainda gosto porque domingo fechava o armazém meio-dia e meu tio ia tomando Antártica e eu ia meio junto com ele, né? Então, ele me deixou essa herança. E foi com a Antártica que eu aprendi, né? O que eu quero dizer? Quantos homens ali eu vi que iam no calor refrescar, no frio esquentar, antes do trabalho ganhar ânimo e depois do trabalho relaxar. Com a mesma cachaça. A gente arruma nomes bonitos para tapear-se. De novo, não tem nenhuma conversa rasa aqui não tem nenhum moralismo. Mas tem gente que precisa se chacoalhar, não é bonito. Você conta ponto, conta vantagem, sente glorioso uma coisa que é vergonhosa. Naquele tempo, os filhos podiam comprar, né, as bebidas, levar para casa. Hoje, não pode mais porque a lei não permite. Mas as crianças estão em casa vendo os pais tomando e sortando a língua, falando bobagens, dizendo. A lei não vai adiantar muito se em casa não houver essa proteção também. Mas fechemos esse assunto, é só para provocar uma reflexão. Às vezes a gente conta vantagem daquilo que não é o mais bonito que a gente faz. De jeito, maneira. Há muitos que se comportam como inimigos da cruz. O Senhor nos ensina hoje, pelo testemunho de São Paulo, que o caminho verdadeiro que nos leva à glória, a nossa verdadeira pátria, é a cruz, a entrega por amor. Quem se busca a si mesmo, quem aspira só às coisas da terra, está no caminho da perdição. Nossa verdadeira pátria está no céu. Dali veio o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar o nosso corpo, pobre corpo, num corpo glorioso. Jesus Cristo é quem salva. Ele é aquele que nos dá vida eterna na pátria do céu. Nossa terra prometida já não é uma porção de terra, mas é o céu. É onde esperamos um dia chegar. É onde nós queremos morar. Para isso a gente tem que permanecer no Senhor, seguir o seu caminho. O caminho da cruz, o caminho do amor. Tem gente por aí que vende terreno no céu. Eu nem acho que quem venda terreno no céu é o pior. O pior é quem compra, né? Se tem esperto que vende, ok. Agora se tem bobo que compra, aí também já não dá, né? Então, tem gente vendendo o terreno no céu. Eu entendo, viu? Olha, eu entendo. Guardem a frase, eu entendo. Mas também não está certo a gente trabalhar para mandar tijolinho para o céu. O céu não é um conjunto habitacional do CDHU. Também não é um programa habitacional na minha casa, minha vida. Mas eu entendo. São práticas boas, obras boas que a gente faz e deseja que isso conte em favor da gente como a fé de Abraão contou em favor dele. Eu entendo. Mas a linguagem é muito material do céu e o céu não é material. Não é de apalpar, não é de visão, é de fé. Enxergar com os olhos da fé. Bom,
A transfiguração, às vezes os meus resumos ficam maiores que o texto, né? Tipo aluno novo, né? O professor pede um resumo, ele sapeca tudo, só muda as palavras para não parecer que, né, que copiou. Mas está bem claro que foi uma cópia. Mas vou tentar resumir, com menos texto. O que é que a gente está celebrando hoje? Jesus fez um grupo, convidou alguns para segui-lo. Ele queria que a obra do Pai fosse continuada por aqueles que Ele mesmo tinha formado. Fez um grupo de discípulos que se tornaram apóstolos. De repente, numa das aulas, Jesus diz o seguinte, já estava no nível 3, né, da formação. Numa das aulas ele diz o seguinte, olha, nós vamos para Jerusalém. Em Jerusalém, o Filho do Homem tem que sofrer muito. Aí ele diz na aula, olha, lá o Filho do Homem vai sofrer, ele vai ser entregue, traído, entregue, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. A aula inteira é isso. Adivinha o que eles guardaram só? Vai sofrer, vai morrer. Mas ele não disse só isso, ele disse também vai ressuscitar, vai passar por tudo isso. Mas eles pararam no sofrimento. Então, Jesus percebeu que eles ficaram aterrorizados. Eles pensaram até em pegarem armas, como hoje estamos pensando em pegar em armas. Jesus subiu no monte para rezar. O monte é sempre o lugar da oração, do encontro com Deus na Bíblia. E o que foi que aconteceu? Aconteceu uma transfiguração. Estavam Moisés e Elias, o símbolo do Antigo Testamento, dos profetas e da lei dos profetas. E ali Jesus transformou-se em glória. E eles viram aquilo. Pedro gostou muito, queria ficar lá, não queria mais descer, não queria mais ir embora. O que Jesus quis dizer para eles? Olha, hoje a gente veio aqui para vocês perderem o medo. Nós vamos passar, nós não vamos ficar no sofrimento. Nós vamos passar, nós não vamos ficar na morte. Não há ressurreição sem morte. Não há glória sem sofrimento. Não há Tabor, Monte Tabor, sem Monte Calvário, sem Getsemane. Não há vitória sem treino, sem luta, sem sacrifício. É como quando o peãozinho entra, peãozinho pode dizer, peãozinho entra na faculdade, meio inseguro, mas já pensando no futuro, quando vai ganhar muito dinheiro, mas não esqueceu de estudar, mas vai ganhar muito dinheiro, ele fica pensando, daí ele faz planos, vê o outro que é super bacana na profissão que ele escolheu, mas na primeira prova difícil ele já pensa em desistir. Aquele sonho que tinha antes não é suficiente para fazê-lo enfrentar a dificuldade agora. Pensando que possa existir aí algum professor meio terroristinha. Tudo é modo de dizer, hein, gente? Excetuando esses, quando o professor dá uma prova, ele não quer destruir um aluno. O que ele quer então? Verificar o que o aluno aprendeu, o que o aluno sabe. A gente poderia pensar nas provações da vida a mesma coisa. As provações necessariamente não são para destruir a gente, para verificar do que a gente é capaz. Se sua fé não for provada, quando é que você sabe o quanto de fé você tem? Tem gente que no primeiro soprinho abandona tudo, vira as costas para tudo. Tem gente que no primeiro obstáculo já desiste, mais ou menos aquela historieta do Esopo, né? Era a lebre que queria pegar as uvas, mas não conseguia. Se não for lebre, agora fica sendo a minha versão do Esopo. Queria pegar as uvas, não conseguiu.
saiu meio desenchavida assim e disse: "Ah, estavam verdes. Como não consegui, estavam verdes." Transferiu a dificuldade. Gente, todas as situações pelas quais a gente passa, elas não precisam ser a nossa derrota. E se cremos, elas não são a nossa derrota. O que hoje o Senhor nos mostra é que depois da curva, depois daquele horizonte que a nossa vista enxerga, tem muito mais vida. Muito mais vida. Muito mais. Depois daquela curva, daquele horizonte que a nossa vista enxerga, tem ressurreição, tem o cumprimento da promessa da palavra do Senhor. Vamos, portanto, com alegria, celebrar esta Santa Missa. Toda vez que a gente vem à missa, a gente sobe a montanha para rezar, para se encontrar com Deus. E aqui, no altar, que é um calvário, o presbitério é um calvário. A hora que o Senhor se oferece, a glória de Deus se manifesta. Todo ano eu digo isso aqui, é como se, na hora da missa, abrisse a cortina assim um pouquinho, e a gente desse uma espiadinha como é o céu, aí fecha, a gente volta cheio de céu no coração, porque viu a luz, desce a montanha, vai enfrentar as dificuldades da vida, mas com a certeza de que nenhuma delas terá a palavra definitiva sobre nós. E como é bom a gente descer para enfrentar as situações da vida, sabendo que tudo é passageiro. O Senhor nos fortalece. Ele é a nossa luz. Então vamos depositar no coração de Jesus a nossa esperança, a nossa confiança. Que essa celebração eucarística, um presente da glória de Deus, nos encha da luz do Senhor. Para que a gente saia daqui transfigurados, com brilho no rosto, com um brilho no olhar, com amor no coração, com desejo de transformar tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.